tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Gato Subiu no Telhado. Gente, você acha que tá no meu olho? Setembro foi um mês de combate à gordofobia e para falar sobre o assunto eu convidei a doutora em comunicação e dona do Instagram Tamanho Grande, Agnes Arruda. Porque todo tipo de discriminação precisa ser erradicado e eu acho tão importante falar sobre o assunto. Vai aí a conversa e espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Agnes, muito bem-vinda, muito obrigada por me aceitar o convite, falar com a gente. Você é jornalista, mestre e doutora em comunicação, autora do livro O Peso e a Mídia. Você faz divulgação científica antigordofóbica no perfil do Instagram Tamanho Grande. Mas para começar, antes de começar com as perguntas, no Instagram do Tamanho Grande, você tem o pequeno dicionário antigordofóbico, termos e expressões para parar de usar. E eu, na minha ignorância, eu falaria, né, agora que eu já li, pessoas acima do peso. Mas eu já vi no teu Instagram que tá errado. Mas me explica por que tá errado. Porque a gente está falando algo acima de qual peso, necessariamente, né? Existe uma régua, existe uma determinação para que a pessoa esteja acima ou abaixo de algum peso, né? Costuma-se dizer o IMC, o índice de massa corpórea. Mas esse índice de massa corpórea, ele também precisa ser olhado com muito cuidado, né? Porque ele não determina, pelo peso, a gente não consegue determinar o quadro de saúde de alguém ou a estrutura de alguém. As pessoas têm alturas diferentes, estruturas ósseas diferentes. As etnias causam diferenças em acumulação de gordura em uma parte do corpo ou outra. O gênero, né, de nascimento também. Então, mulheres cisgênero e homens cisgênero têm uma estrutura corporal diferente entre si, e às vezes elas têm a mesma altura, o mesmo peso, e a visualidade delas é diferente. Então, falar acima do peso, abaixo do peso, ou peso ideal, é muito subjetivo para que a gente possa determinar, essa pessoa está acima do peso, essa pessoa tem, né? A gente olha a partir, a gente faz uma ideia a partir de um critério visual, se baseando num conceito científico que não se sustenta, né, para determinar essa questão. Então, é um pouco nesse sentido, mas eu comecei a responder e também nem dei oi e nem agradeci. Estou muito feliz, obrigada pelo convite, e oi para você e para quem está assistindo a gente. Sim, não, feliz estou eu. Então, a palavra, Agnes, a palavra certa seria pessoas gordas? Pessoas gordas, né? Gordo é uma característica, só que quando a gente começa a vivenciar, a experimentar uma sociedade gordofóbica, ser gordo se tornou algo ruim e a palavra quase virou um palavrão, ou virou um palavrão. Tanto que a gente tem medo de falar, não é gorda, é forte, não é gorda, é fofa, né? Tudo bem, eu sou forte, eu sou fofa, mas eu sou gorda, assim como você é uma pessoa magra, assim como tem uma pessoa alta, uma pessoa baixa, gorda não é xingamento, gorda é uma característica física, e a gente tratar isso como algo ruim também é parte, ou que precisa disfarçar, ou que é desconfortável dizer, também é uma das características da gordofobia que a gente precisa começar a desconstruir. Sim, porque isso era um ponto que, desde a minha ignorância, eu falava pessoas acima do peso, em espanhol fala sobrepeso, para eu não, para que a pessoa que estava recebendo a minha palavra, eu pensava, se eu falar gordo ou gorda, eu vou machucar a pessoa, né? Ela vai se sentir doída. Ofendida, né? E existe, vamos combinar que a gente está falando sobre essa reapropriação do termo de uma maneira muito recente. Toda essa discussão é muito recente, na verdade. A gordofobia aqui no Brasil só entrou no dicionário no ano de 2020, né? 2019, 2020, que essa palavra... Ou seja, ontem.
Exatamente. Só que o preconceito, ele sempre existiu, né? O preconceito não é de hoje. Só que acontece que se ele não tem um nome, as pessoas falam, ah, mas gordofobia não existe, né? Isso aí é mimimi, isso aí né? É frescura. Não, existe, é uma violência, é um preconceito, e tem todo um léxico, né? Tem todo um vocabulário desse preconceito, que a gente também está observando, identificando e trabalhando agora. Essa também é uma das premissas do pequeno dicionário antigordofóbico, né? A gente desnormalizar termos que foram normalizados como algo né? Ou como algo pejorativo, ou como um eufemismo para tratar do que é gordo, e por aí vai. É impressionante que a gente tenha que ter colocado o termo gordofobia para falar para as pessoas que isso existe e que isso está errado e que isso precisa mudar já. Mas uma pergunta que eu queria fazer é de que forma se manifesta a gordofobia? Das mais variadas possíveis, né? A gente, num primeiro momento, tende a associar com a perspectiva estética, né? Então, gordo é feio, magro é bonito, e aí a pessoa gorda sofre preconceito associado à estética. Sim, isso acontece, mas é uma camada do preconceito, porque essa valoração estética, ela vem acompanhada de uma valoração ética, porque o feio, ele é errado, o feio, ele é preguiçoso, né? Então, a pessoa gorda, ela também é associada a ela outras características, preguiçosa, desleixada, que não se cuida, e que é triste, que é sedentária, né? E que tem todas essas relações que fazem parte do estereótipo construído acerca, né, das pessoas gordas. E aí entra a ideia da mídia, né? Como a mídia representa e como o jornalismo também mostra essas pessoas, como escolhe mostrar essas pessoas, né? Então, a gente não é só perspectiva estética, e a gente precisa também lembrar que o estético, o belo, é uma construção social. Então, a gente vai, a partir dessa construção, aprendendo o que é bonito e o que é feio e associando esses elementos a determinadas características. E aí, a gente vai fazendo também outros processos, né? Então, além da perspectiva estética, eu tenho essas características que são sempre pejorativas, e essas características vão interferir na forma como as pessoas gordas são vistas, são julgadas e são tratadas na sociedade. Então, por exemplo, no mercado de trabalho, não se contrata pessoas gordas porque tem a ideia de que elas são preguiçosas e trabalham menos, ou que elas são desleixadas e não vão fazer um trabalho cuidadoso. Então, já se existe essa estatística de que não se contrata pessoas gordas, né? De que 6 a cada 10 recrutadores falam isso, que preferem não contratar pessoas gordas. Nos relacionamentos em que existe principalmente no cis heteronormativo, né? Em que na sociedade machista também, né, uma característica em que a mulher é uma posse do homem, né? Mesmo a gente desconstruindo isso e tudo mais, isso ainda faz parte dessa nossa realidade. Então, para isso, o homem precisa ter uma mulher que atenda a esse padrão que se espera desse homem também. E a mulher gorda foge a esse padrão. Com isso, a mulher que consegue se relacionar com o homem para ser validada socialmente, ela que ature todo e qualquer desmando que esse homem faça com ela, porque quem mais vai querer ficar com uma gorda, não é verdade? Então, as mulheres gordas estão mais suscetíveis a relacionamentos abusivos, por exemplo. Elas estão mais expostas a DSTs, porque uma outra estatística, ISTs no caso, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Porque elas têm mais dificuldade em negociar com seus parceiros o uso do preservativo, né? Então, olha só a dimensão das coisas. Se manifesta no direito de ir e vir, que é negado, uma vez que a gente não passa na catraca do ônibus, não cabe na cadeira, né? Enfim, ou até mesmo não tem uma roupa para sair de casa. Interfere no sistema de saúde, em que a gente é sempre considerado desenganado, a gente sempre é considerado ou é maltratado ou é destratado no sistema, mesmo o nosso problema tendo nada a ver com o que se chama de obesidade, né, que é a patologização do corpo gordo. Então, os médicos já olham pra gente, mas precisa emagrecer, mas doutor, eu quebrei minha perna, sabe assim, né? Esse de coisa. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, porque
Bom, quando você fala, minha cabeça tá tipo explotando, porque eu acho um absurdo isso, eu acho um absurdo mesmo que primeiro que eu acho que a sociedade vê melhor o homem gordo que mulher gorda. Aí já isso me dá uma raiva, porque esse peso da sociedade sobre nós mulheres, com um monte de coisas, mas também com a gordofobia, né? A gente sofre muito mais isso. E depois, pesquisando sobre o assunto, eu me deparei com um depoimento de uma menina espanhola que falou que ela foi no médico e o médico, ele falou que não estava feliz com o exame de sangue dela, mesmo tendo saído ótimo, esse exame maravilhoso, porque se tivesse saído com alguma discordância, ela poderia ter feito dieta para emagrecer. Isso, Agnes, na saúde pública da Espanha. E aí você falou que também acontece isso no Brasil. E para mim é um absurdo isso. Um médico falar no século XXI, acho bizarro, bizarro. Mas é o que mais acontece, né? A gente passa por isso o tempo todo, porque qual é essa ideia? A medicina, ela trata o corpo padrão, esse corpo do IMC. Tudo que desvia disso não tem atendimento, né? Então, por exemplo, a maca não está preparada para esses corpos, não tem avental, não tem aparelho de medir pressão que dê a volta no braço, no pulso todo. Então, para tudo, precisa emagrecer para receber o tratamento. Então, sempre a orientação vai ser o emagrecimento, sempre vai ser a perda de peso, né? Antes de tratar qualquer problema. E a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que descobrem tumores em estado muito avançado, né? Porque por negligência, porque a pessoa vai se queixando de uma dor, o médico fala, isso aí é por causa do seu peso, e não é. De repente a pessoa está com câncer nos ossos, enfim, coisa. Isso acontece com frequência, não é pouco. Ou seja, vamos começar a tratar todos os corpos por iguais, né? E você tratar a doença e achar a doença, porque você foi no foco da doença e não colocou, não, gente, desculpa, é por conta do teu peso que você está com dor no osso, no ombro, e na verdade tem um câncer, por exemplo. Porque a obesidade em si não é uma doença, é uma condição, né? E a essa condição estão associadas algumas doenças, ok? Cardiopatia, diabetes, pressão alta, são doenças que são associadas à obesidade. O que isso significa? Que a pessoa gorda, ela tem mais propensão para desenvolver essas doenças, mas não significa que ela vai desenvolver. Ponto. Do mesmo jeito que existem pessoas magras que desenvolvem essas doenças. Sim, mas as pessoas magras, elas não são maltratadas, hostilizadas, violentadas por conta disso. Muito pelo contrário. Elas recebem acolhimento do sistema e elas recebem tratamento. Enquanto as pessoas gordas são xingadas, são violentadas no sistema de saúde. Isso acontece com muita frequência. Você falou antes da entrevista de trabalho, mas eu fiquei sabendo que pessoas gordas também ganham menos, é isso? Existem duas pesquisas, né, que eu identifiquei que retratam isso, né, em que as mulheres gordas, para cada faixa do IMC que elas estão acima, né, elas têm uma porcentagem a menos na sua remuneração, enquanto os homens têm uma porcentagem a mais, né? Então tem essa discrepância. Então a diferença salarial aqui no Brasil entre homens e mulheres já existe, né? Os homens já ganham mais que as mulheres. Isso não só no Brasil, né? Mas enfim, isso eu estou falando da realidade nacional. E ainda tem essa configuração de que quanto mais gordas, menos as mulheres gordas especificamente recebem. Eu não sei às vezes nem o que eu falar da impotência que dá, já é isso que você falou, as mulheres já ganhamos menos pelo mesmo trabalho. Sim. E ainda nossa condição física tem essa descompensação do salário, enfim, você escreveu recentemente um artigo que se chama Feminismo Gordo. Sim. Como está ligado o feminismo com a gordofobia? São
as mulheres gordas, né, que vêm apontando essas questões relacionadas ao corpo, não só a perspectiva estética, né, e também existe uma das vertentes do feminismo que está justamente preocupada com essas questões. Então, nesse artigo que eu escrevo em parceria com a Malu de Menezes e com a Marcele Silva, né, e foi publicado recentemente, a gente traça desde o início do movimento quem são as ativistas, quem são as feministas, né, que trouxeram essa questão, colocaram isso em pauta e o quanto isso se mistura com a história do movimento, né? Então, isso é bastante importante a gente observar, porque dentro do próprio movimento, né, as mulheres, elas também entendem o corpo gordo como menos capaz, como menos, né? Então, isso também precisa ser visto dentro do próprio movimento como uma coisa importante a ser tratada. Agora, com as redes sociais, tem muito adolescente com transtornos alimentares, né? Eu acho que alimentares que fala em português Sim. ou alimentícios. Não, alimentares, né? A pressão estética, né? E essa superexposição que as redes sociais traz para gente, né? Ela leva a essa comparação. Então, esse corpo que não é concreto, né? É um corpo que é virtual, um corpo que é manipulado, é um corpo que, né? E a ideia de que para eu ser validada e para eu ter uma experiência, eu preciso ter aquele corpo, né? Me transformar em imagem. Isso gera muita angústia, isso gera muita ansiedade, que vai também alimentar os transtornos alimentares, né? E que são causados, assim, os transtornos alimentares, eles invariavelmente começam com dietas, né? Dietas indiscriminadas. Então, nessa ideia de que é só você ter força de vontade, é só você querer, é só você fechar a boca, as pessoas fazem isso de fato e se prejudicam, né? Porque não existe nada pior no mundo do que ser gordo. Então, eu preciso dar um jeito nisso. E tá tudo bem, né? Porque essa é uma preocupação de todas as pessoas. Todo mundo, em alguma medida, tem alguma preocupação com peso, né? Isso tá na nossa cabeça o tempo todo. E a gente não pode viver desse jeito, gente. Emagrecer não pode ser a principal preocupação da nossa vida. Né? Não, com certeza. E dá medo, né? Você, que você falaria para um adolescente, da igual sexo, que está com essa preocupação, que não encaixa nos cânones que a sociedade e mais as redes sociais, quando a gente já falou que a rede social é uma grande mentira, tem um monte de filtro, nada é verdade. O que você falaria para uma pessoa que está com uma idade ainda com a mente, um cérebro, né, a meio formar, com essa preocupação do peso? O que você falaria? Você já tendo toda a experiência que você já tem? Né? Eu entendo que é muito mais a gente se entender, a gente falar de autoaceitação, né? Mas não tem que aceitar nada, porque é essa pessoa que a gente é, né? Então, de se entender, de se conhecer, de olhar para si com mais carinho, com mais gentileza, com mais acolhimento. A gente tem essa tendência de fazer isso pelas outras pessoas, né? E olhar para outra pessoa e ser carinhosa, e ser cuidadosa com ela. Por que a gente não consegue fazer isso com a gente também? Olhe para você com mais carinho, não tem nada a ver com aceitação. Você não precisa, tipo, se amar 100%, mas você precisa entender que é esse seu corpo que se relaciona com o mundo, né? E esse, independente de... E não dá para esperar emagrecer 10, 20, 30 quilos para ter essa relação com o mundo. E aí, se você entende que você pode se relacionar com o mundo, com o corpo que você tem, né? Talvez você perceba que você não precisa emagrecer 10, 20, 30 quilos, né? É mais ou menos por aí. Sim, eu tenho uma filhinha, ainda não é adolescente, é criança, mas eu fico, né, pensando já na adolescência dela, trabalhando a autoestima, mas sobretudo, uma coisa que eu falei outro dia é porque ela, enfim, agora tá criança, né, fala nada com nada, mas ela falou das pernas dela, não nada estético, mas era um comentário, eu falei, olha, tuas pernas foram feitas para você andar, para elas te levarem aonde você quiser, não tem questão estética. Elas têm uma função. Igual que o braço, né? Tudo tem uma função, tudo foi feito para ter uma função. Então, eu quero colocar na cabeça dela que não, ela tem que se olhar no espelho e falar: minhas pernas vão me levar aonde eu quiser.
minhas mãos vão fazer eu fazer desenhos lindos ou não, dependendo da habilidade dela, mas enfim, que eu acho muito perigoso, eu acho bizarro como a mídia, né, que você fala tanto, tá bombardeando a cabeça dessas crianças que não estão tão formadas, nem tão amadurecidos como para entender o que está acontecendo, mas enfim, isso precisa ser mudado já e por isso eu acho tão importante, estou tão feliz que você tenha aceitado, mas antes de terminar, a gente ficou falando que você morou em Portugal. Sim. E que você achou na Europa tamanhos mais acordes que no Brasil. Por que é isso? Por que você acha? A minha hipótese de pesquisa, inclusive, é justamente o quão o Brasil é uma sociedade influenciada pela mediatização, né? O quanto o Brasil é uma sociedade mediatizada e o quanto a gordofobia é um preconceito que está relacionado com a mídia, né? O Brasil é um país de corpos expostos, o Brasil é um país extremamente machista, o Brasil, né, patriarcal, paternalista, todos esses adjetivos se encaixam, né? Você já morou aqui, você sabe, deve saber, e não é difícil a gente entender, considerando até o presidente Brasil hoje, né? Como são as coisas. Então, essa estrutura faz com que o Brasil esteja mais suscetível à gordofobia, de forma que, ao não oferecer roupas, né, obriga a pessoa a se encaixar dentro daquele padrão, ou ela não vai sair de casa, né? Então, eu tive essa experiência, embora, por exemplo, eu acho que a estatura e o peso dos portugueses seja menor do que a dos brasileiros, de alguma forma, né? Eu não tive dificuldade para encontrar roupa, e isso, né? Eu não tive dificuldade de acesso aos espaços, nas cadeiras e poltronas e bares, que é uma coisa que acontece, que é muito real aqui, né? Então, eu não, né? É um estudo ainda a ser executado, essa comparação dessa gordofobia. Eu me senti observada, de fato, porque eu acho que o tamanho do meu corpo é diferente, né, do corpo dos portugueses, mas eu não me senti sofrendo a violência por conta do tamanho do meu corpo, né? Experimentei, por exemplo, xenofobia, né? Isso aconteceu, mesmo eu sendo uma mulher branca, né? Mas também e tendo talvez um pouco de traços mouros, alguma coisa assim, mas é óbvio que eu não sou de lá, né? Então eu também experimentei isso, mas a gordofobia não. Então foi uma experiência interessante. Sim, é importante a gente continuar aprendendo, continuar falando sobre isso. Temos que falar muito disso. Então, eu acho tua divulgação maravilhosa. Eu espero que você continue divulgando, ensinando a gente. Eu acho importante a gente querer aprender, querer ver e querer mudar isso que está acontecendo. Então, sim, muito obrigada por estar aqui com a gente. Pois é, eu que agradeço, estou à disposição sempre que precisar, e deixar aqui, né, o Pequeno Dicionário Gordofóbico, ele vai ser lançado em livro. Mas eu vi que você tem um livro infantil também, não é? Eu tenho a Medusa, a História que Não Te Contaram. Eu tenho esse livro infantil que eu escrevi inspirada na minha sobrinha, né? E eu conto o mito da Medusa para crianças, né? E uma versão feminista do mito da Medusa. Eu animo todos que estiverem assistindo a gente, todo mundo que estiver escutando a gente, depois eu vou colocar nas nossas redes sociais, a ler os dois livros, né? O Peço na Mídia, o Dicionário Antigordofóbico e essa Medusa para criança, que eu acho que é a geração que ou eles não salvam, ou a gente já está completamente perdido. Perdido, tem toda a razão. Pode sim, óbvio. Eu vou mandar todos os links, os materiais para você, pode deixar. Mas muito obrigada, Agnes. Muito prazer em te conhecer, viu? Realmente, um grande beijo e até a próxima. Beijo. Gente, muito obrigada por estarem mais uma vez aqui comigo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Beijão no coração, até semana que vem. Mua!